Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e nessa aula a gente vai falar sobre como que a gente consegue fazer uma análise de um valor do Power BI por duas datas diferentes. Então, por exemplo, nesse caso aqui, na minha guia dados, eu tenho uma tabela de vendas com a quantidade vendida, a data em que a venda foi feita e a data em que a entrega foi feita. Eu posso querer saber quantas unidades de produto eu vendi em cada mês e quantas unidades de produto eu entreguei em cada mês. Então é muito comum a gente ter no Power BI, em algum momento, se deparar com esse problema de ter que analisar o mesmo número por duas datas diferentes, e é isso que a gente vai aprender a fazer nessa aula. Então fica até o final da aula, lembra de baixar o material que está disponível de graça aqui na descrição do vídeo, e aqui na descrição do vídeo eu deixei também um mini curso de fórmulas DAX, para você conseguir aprender um pouco mais sobre essas fórmulas e dominar de vez o Power BI, tranquilo? Bom, para a gente começar, não esquece de deixar o like se você gosta desse tipo de conteúdo de fórmulas, de análise dentro do Power BI, porque assim eu entendo que é um tipo de vídeo que você gosta e a gente continua produzindo mais conteúdo desse tipo aqui, beleza? Então, deixa o like e bora pro vídeo. Bom, seguinte, então que nem eu falei aqui na guia dados, a gente vai ter a nossa tabela de vendas com o histórico de vendas da empresa, e a única coisa que eu gosto de fazer aqui para começar é colocar ela em ordem cronológica, porque as datas da venda não estão em ordem cronológica. Então eu vou clicar aqui, ó, na data da venda, vou clicar no filtro da setinha para baixo e vou vir aqui em classificar em ordem crescente, na primeira opção que aparece. Beleza, agora vai aparecer organizadinho pra gente. O que eu quero fazer agora é te mostrar que a gente tem duas tabelas, o histórico de vendas, a base de vendas, e a tabela de calendário, que eu vou mostrar como é que ela funciona e como que a gente usa ela. Mas vamos lá, então eu tenho aqui as informações do SK, ou seja, o código do produto vendido, quantas unidades foram vendidas naquela transação ali, a loja onde foi feita a venda, a data da entrega, que a gente sempre tem o pedido e depois faz a entrega, o código do cliente que fez aquela compra e o faturamento total naquela venda. E a gente vai ter uma segunda tabela, que é a tabela de calendário, que eu já ensinei em outro vídeo a criar essa tabela, que basicamente é uma tabela que tem todas as datas do período que a gente está analisando, que no caso é começando aqui em 2016 e indo até 2019. Então a gente tem vendas de 2016 até 2019, então esse é o período da tabela calendário. Então ela tem as datas e os meses. Então qual que é o mês que a gente tem aqui de cada uma das datas para poder fazer uma análise mensal, anual das nossas vendas, das nossas entregas e assim por diante. Beleza. Então, a princípio, agora, o que a gente poderia fazer? Eu posso querer fazer uma análise, por exemplo, para saber o faturamento total ou então a quantidade total vendida na empresa e depois eu posso querer saber a quantidade vendida em cada um dos meses. Então, vamos começar fazendo isso. Imagina que eu queira saber exatamente o total de produtos vendidos na empresa. Como que a gente começaria fazendo isso? Simples, se eu quero o total de vendas da empresa, eu vou fazer uma fórmula que vai me dar o total de vendas. Então, para criar a fórmula do Power BI, a gente vai clicar aqui na tabela com o botão direito, vir lá na opção de nova medida, que é a opção que a gente usa para criar as fórmulas aqui no Power BI. E quando aparecer a barra de fórmulas lá em cima, primeiro eu vou dar um nome para essa fórmula, vou chamar ela aqui de total vendas. Beleza. E depois de sinal de igual, eu vou colocar a fórmula que eu quero somar os valores da coluna de quantidade vendida. Então, eu vou colocar aqui soma. E o nome da coluna que eu quero somar é quantidade vendida. Pronto, quando aparecer aqui o nome da coluna, clica nela, fecha parênteses, dá um Enter, que ele vai colocar e vai fazer a fórmula aqui pra gente. Beleza, apareceu aqui embaixo o total de vendas. Para ver o resultado da medida, ou seja, o número que deu como resposta aqui na fórmula, eu tenho que voltar lá na guia relatório e colocar essa medida do total de vendas em algum gráfico, em algum cartão, para mostrar o resultado total. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, como é um número só que eu quero ver, eu vou colocar aqui um cartão. E dentro desse cartão, vou puxar o total de vendas aqui para dentro de campos. Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui para mim o total de vendas, que é 71 mil unidades vendidas. Então, 71 mil produtos vendidos que eu fiz aqui. Show de bola. Só que agora imagina que eu quero fazer uma análise para saber o total de vendas ao longo dos meses. Aí eu teria que fazer o seguinte, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o total de vendas no meu cartão, só que agora eu vou querer montar um resumo com o total de vendas de cada mês. Janeiro de 2016, fevereiro de 2016, março de 2016. Então, o cartão não vai servir para mim, porque o cartão só mostra uma única informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse cartão, eu vou colocar, por exemplo, uma matriz, que é essa tabelinha aqui meio pintada de azul. Porque essa matriz, ela me permite fazer esse resuminho gerencial. Total de vendas para cada mês, total de faturamento em cada loja e assim por diante. Então, eu vou colocar essa matriz aqui e vamos lá. Nos valores da matriz, o que eu quero colocar? Eu quero colocar basicamente a informação do total de vendas. Então, vou puxar o total de vendas aqui para dentro de valores. Beleza. Ele colocou aqui os 71 mil, mas assim, eu acho que nem a formiga está conseguindo enxergar esse negócio. Eu não sei, sinceramente, eu não sei por que ele coloca esse negócio tão pequeno aqui, o total de vendas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho do texto. Eu estou chocado
com quão pequeno ele colocou isso aqui, mas vamos lá. Eu vou vir aqui na opção de formato, vou pesquisar por tamanho, para mexer no tamanho aqui do texto, e quando aparecer aqui, ó, tamanho do texto, da grade, a grade são as informações aqui da minha matriz. Eu vou colocar, por exemplo, sei lá, tamanho 22. 22. Vamos lá, beleza, agora está um tamanho decente que um ser humano consegue enxergar. Beleza, vamos lá. Então, total de vendas. Só que eu quero o total de vendas para cada mês. E onde que eu tenho as informações dos meses do período que a gente tem aqui? Janeiro de 2016, fevereiro de 2016, março e tal. Os meses, eles estão lá na nossa tabela calendário, lembra? Só que é o seguinte, a princípio, o que a gente faria aqui? Pegaria essa informação de mês e colocaria ela dentro aqui da nossa matriz. Então, vou ver janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Só que, agora, eu estou basicamente tentando juntar informações de duas tabelas diferentes em um relatório. Então, é o seguinte, a informação do total de vendas, ela está aqui na base de vendas, e a informação do mês está na tabela calendário. Será que vai dar certo? Vamos ver aqui, ó, vou jogar um mês para dentro das linhas. E aí, vamos lá. Primeiro de tudo, ele ainda não mostrou todos os meses, ele mostrou só os anos, 2016, 17, 18, 19. Como é que eu faço para ele mostrar todos os meses? Como tem muitos meses, o que ele faz é basicamente meio que criar uma hierarquia e colocar só o ano. Mas eu não quero ver o ano, eu quero ver todos os meses. Então eu vou clicar aqui, ó, do lado de mês e ano na setinha para baixo. E aqui embaixo, tá vendo que tem duas opções? Criar uma hierarquia de datas, que ele vai colocar só o ano, ou colocar exatamente para mostrar tudo, mostrar todos os meses e todos os anos. E eu vou clicar nessa opção. Show de bola, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui, ó, janeiro de 2016, fevereiro de 2016, março de 2016. Só que o total de vendas de cada mês claramente está muito errado. Por quê? Porque o total de venda geral, global, de todos os anos, a gente viu que era 71.442. Só que ele está falando que em janeiro foi 71.442, fevereiro 71.442, então claramente tem alguma coisa muito errada aqui. Por que não deu certo aqui? Por que ele está repetindo o total? Porque é o seguinte, que nem eu falei, a gente está tentando juntar informações de duas tabelas diferentes em um único relatório. Então eu estou tentando juntar o total de vendas, que é uma informação da base de vendas, e eu estou tentando juntar com uma informação da tabela calendário, que é outra tabela. Então, a princípio, no primeiro momento, o Power BI não me deixa juntar informações de duas tabelas diferentes. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá na guia relatório, na verdade, lá na guia modelo, porque dentro dessa guia modelo é onde a gente pode criar os tais relacionamentos do Power BI que permitem a gente juntar informações de duas ou mais tabelas. Então é o seguinte, aqui a gente vai ter a nossa base de vendas, com o histórico das vendas, e aqui eu tenho uma outra caixinha que é da tabela de calendário. E agora, para eu poder juntar informações dessas duas tabelas num único relatório, numa matriz, num gráfico, num dashboard, seja lá o que for, a gente precisa falar para o Power BI como que essas duas tabelas se conectam, o que elas têm de informação em comum que vai me permitir juntar as informações dessas duas tabelas no relatório. E é o seguinte, quais são as informações que essas tabelas têm em comum? Vamos lá. A tabela calendário tem o quê? Tem datas e tem meses. Bom, o que ela tem em comum com a tabela de vendas é uma coluna de datas. Então, a gente tem aqui datas, 1º de janeiro de 2016, 2 de janeiro de 2016 e assim por diante. E na base de vendas eu também tenho informação de data. Ó. Data da venda está aqui, 1º de janeiro, 2 de janeiro de 2016 e assim por diante. Então, data da venda da minha base de vendas e data lá na tabela calendário é uma coluna que as duas tabelas têm em comum. O nome da coluna não tem que ser o mesmo, mas as informações precisam bater ali. Então, se lá eu tenho datas, aqui eu tenho que ter datas também, beleza? Vamos lá, então eu vou clicar aqui na guia modelo e agora a gente vai relacionar as duas tabelas. Ó. Como é que eu faço para relacionar? É só encontrar a coluna em comum, no caso, a data da venda com datas, e você vai puxar de uma tabela para outra. Então, ó, clique em data da venda, segura o mouse e puxa até soltar em cima de datas. Então, ó, de novo, data da venda, segura e puxa até soltar em cima de datas. Ó, soltei. Alon, a ordem faz diferença? Da base de vendas para a tabela calendário ou vice-versa? Não, eu fiz da esquerda para a direita, poderia ter feito da direita para a esquerda, que não faria diferença nenhuma, tranquilo? Beleza. Show de bola. Se eu passar o mouse aqui em cima dessa setinha que ele criou, que é o relacionamento, eu consigo ver quais colunas eu relacionei. Então, eu relacionei data da venda na base de vendas com a coluna de datas na tabela calendário. Beleza, Alon, e aí, o que esse relacionamento fez na prática? Ele fez o seguinte, ó, se eu voltar aqui na minha guia relatório, agora sim, olha só, funcionou direitinho. O total de vendas foi de 71.442, só que as vendas em janeiro de 2016 foram 1.915. As vendas em fevereiro foram 1.334. As vendas em março foram 1.094 e assim por diante. Perfeito. Então a gente tem agora bonitinho as informações
do total de vendas em cada ano, em cada mês de cada ano, na verdade. Beleza. Só que aí você vira para mim e fala, Alon, show de bola. Só que agora eu não estou mais interessado em saber o total que eu vendi em cada mês. Eu estou interessado em saber o total de produtos que eu entreguei em cada mês. Então, qual que é a diferença? Vamos lá. Lembrando que na tabela de vendas aqui, ó, na nossa guia dados, a gente tem a data da venda do produto e a data da entrega. Só que eu posso ter várias vendas, por exemplo, ó, vamos procurar uma aqui. A gente pode ter várias vendas que eu fiz num mês e entreguei no outro. Cadê? Vou descer um pouquinho e aí chegando no final de janeiro provavelmente vai ter. Ó. Por exemplo, essa venda aqui eu fiz no dia 29 de janeiro e entreguei só no dia 6 de fevereiro. Então, o mês da venda e o mês da entrega foram diferentes. Então, se eu tivesse que pegar esses dois produtos aqui que eu vendi, se eu estiver analisando pela data da venda, vai ser em janeiro. Se eu estiver analisando os produtos pela data de entrega, eu sei que ela foi entregue em fevereiro. Então, se a gente tentar fazer uma análise de quantos produtos eu vendi por mês, ou quantos produtos eu entreguei em cada mês, eu transportei em cada mês, vão ser informações diferentes. Em janeiro, o número de entregas e o número de vendas vai ser diferente, obviamente porque tem essa defasagem entre data da entrega e data da venda. Como que a gente faria isso? Bom, a princípio, o que ele está olhando nesse momento? A gente tem na tabela de vendas duas colunas de data. Coluna de data da venda e coluna de data da entrega. Qual é a data que ele está levando em consideração? Porque, a princípio, ele tem que estar levando em consideração uma das duas. Beleza, ele está levando em consideração a data da venda. Por quê? Porque, para relacionar a base de vendas com a tabela calendário, a gente escolheu a data da venda. Era uma coluna que ela tinha em comum, data da venda. Então, o que ele está levando em consideração aqui, esses 1915, é o número de itens que eu vendi em janeiro de 2016. 1.334 é o total de itens que eu vendi em fevereiro. Só que se eu quiser saber o total de entregas que eu fiz em cada um dos meses, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou ter que trocar qual que é o relacionamento que eu estou fazendo aqui. Ó. Então, como é que eu faço para trocar? Tem mais de uma forma de trocar. Eu posso deletar o relacionamento e fazer de novo. Ó. Botão direito, excluir. Vou te mostrar os dois jeitos de fazer. Ó. Então, clica com o botão direito no relacionamento e vem aqui em excluir. Beleza, ele vai perguntar se você realmente quer excluir o relacionamento. Às vezes pode demorar um pouquinho. Show, pergunta aqui pra gente, vou clicar aqui em OK. Beleza, ele vai deletar o relacionamento e a gente pode fazer o relacionamento de novo. Então, ó, lembra, aqui agora que eu tirei o relacionamento, ele parou de funcionar. Agora, vamos voltar aqui na guia modelo e ao invés de relacionar a data da venda com datas, eu vou relacionar a data da entrega com datas. Vamos ver qual que é a diferença agora? Vamos tentar lembrar dos valores que a gente tinha quando o relacionamento era a data da venda e ver se agora deu alguma diferença. Agora eu relacionei data da entrega com datas. Olha só o que aconteceu. Os números mudaram. Lembra que aqui era mais ou menos, se eu não me engano, era 1900 e alguma coisa. Em fevereiro era 1300 e alguma coisa. Então, os números mudaram. Então, o que acontece agora? O que esse número está me dizendo? Ele falou assim, ó. Então, você entregou, você teve um total de vendas, de entregas aqui, de 71.442. Só que em janeiro de 2016, você entregou 1.611 unidades. E em fevereiro de 2016, você entregou 1.414. Ah, mas aqui em cima está escrito total de vendas. É porque o nome da medida que a gente deu foi total de vendas. Mas agora eu poderia chegar na medida, ó, clicar aqui nela e trocar para total de entregas, por exemplo. Total de entregas. Por que agora é o total de entregas? Porque agora são total de entregas não, né? Total de produtos entregues. Porque agora eu estou relacionando a tabela calendário pela data da venda. Então, a data que ele está levando em consideração para saber em que mês foi, é a data da entrega e não a data da venda. Então, essas aqui foram as unidades que eu entreguei em cada um dos meses. Beleza, só que na prática, e agora, Alon? E se eu quiser saber as duas coisas? Quero saber a quantidade de produtos entregues e também quero saber a quantidade de produtos vendidos. O que eu vou ter que fazer? E aí, agora que a gente vai resolver esse problema, tranquilo? Vamos voltar para o jeito que estava, para ser o total de vendas. Então, vamos lá na guia modelo e vamos trocar esse relacionamento de novo para data da venda com datas. Como é que eu faço para trocar o relacionamento? Então, ou tinha aquela primeira opção de clicar com o botão direito e excluir, ou você pode clicar duas vezes aqui na setinha do relacionamento e o que ele vai fazer quando eu der um duplo clique? Ele vai abrir as informações para poder editar o relacionamento. E quais são as duas colunas que eu estou relacionando? Data da entrega com datas. Só que eu quero trocar. Agora eu quero relacionar data da venda com datas na tabela calendário. Pronto. Se eu clicar em OK, automaticamente ele vai dar uma carregada aqui, ele vai trocar o relacionamento para mim, ó. Tanto que se eu passar o mouse, está lá. Data da venda com datas. E agora ele voltou para aqueles valores, ó. 1915, 1334. Eu vou pegar esse total de produtos entregues e vou mudar aqui para total vendas, só para eu saber aqui, que é o indicador certinho.
Beleza, só que agora, e aí, como é que eu faço para conseguir analisar as duas informações? Que eu não vou conseguir, a princípio, do jeito que está, fazer a análise de total de vendas e total de entregas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Power BI, ele não vai me deixar... quais seriam as possíveis soluções que às vezes a galera pensa assim? Bom, primeira possível solução, criar uma segunda tabela calendário e relacionar ela pela data da entrega. Só que criar uma segunda tabela calendário não faz sentido nenhum. Por quê? Porque você está deixando seu arquivo mais pesado com mais informação. Se você tiver uma segunda tabela calendário, você não vai poder juntar tudo isso, data da venda, data da entrega, no único relatório. Porque se você criar uma segunda tabela calendário, vai ser uma tabela independente. Então, enfim, você não vai conseguir juntar vendas e entregas no mesmo relatório. Então, nada de criar uma segunda tabela calendário, não inventa moda. E aí muita gente fala assim, beleza, Alon, então de repente eu posso relacionar a data da entrega com a coluna de datas. Ou seja, criar dois relacionamentos. E aí, será que a gente pode? Vamos lá. Vou relacionar a data da entrega com datas. Beleza, vamos lá. Vamos olhar aqui e ver se vai dar bom. Será que vai dar bom? Seguinte, ó. Carregou aqui, ele criou uma setinha. Só que se você olhar, olha o que aconteceu. Essa setinha, que é o relacionamento entre datas e data da entrega, ele ficou tracejado. Por que ele ficou tracejado? Porque é o seguinte, o Power BI ele não deixa você criar dois relacionamentos entre as mesmas tabelas. Por quê? Porque senão ficaria confuso. Ele falou, Elon, eu não entendi, agora você está querendo saber pela data da venda ou pela data da entrega. As duas coisas ao mesmo tempo não tem como. Então, por isso que sempre que a gente cria um relacionamento, na verdade, sempre que a gente cria dois, o segundo, ele fica tracejado. Tanto que se eu voltar lá na guia relatório, o que acontece? Aqui, ó, janeiro de 2016 continua com um total de produtos vendidos naquele mês. Fevereiro também, março também, assim por diante. O que dá para fazer é eu chegar aqui, por exemplo, manualmente e ativar o relacionamento da coluna de data da entrega. Ou seja, eu trocar qual que é o relacionamento que está ativo. Por quê? Porque o relacionamento ativo é o da data da venda, o da data da entrega está inativo. Ele basicamente criou esse relacionamento inativo, que é o que a gente chama para esse tracejado aqui. Eu posso clicar duas vezes no relacionamento inativo, que é o da data da entrega, e aqui embaixo eu tenho essa opção de ativar esse relacionamento. Na verdade, ele não me deixa ativar o relacionamento, por quê? Porque eu primeiro preciso desativar o relacionamento da data da venda. Então vamos lá, vamos fazer aqui do jeito burro, entre aspas. Eu vou clicar aqui na data da venda, duas vezes no relacionamento, vamos desativar o relacionamento, nesse botãozinho, ok. Agora os dois vão ficar inativos, então é como se eu não tivesse relacionamento nenhum. Tanto que se eu voltar aqui na guia relatório, voltou a dar aquele problema. Então vou voltar na guia modelo, vou clicar duas vezes no relacionamento da data da entrega, eu vou clicar aqui em ativar o relacionamento, dá o ok, a princípio agora o que acontece? Troquei, então o relacionamento que está ativo é o da data da entrega, tanto que agora ele mostrou o total de entregas feitas em cada mês. Mas beleza, então essa não vai ser a forma certa de fazer, ficar trocando manualmente. O que eu falei que a gente quer fazer é fazer as duas análises ao mesmo tempo. Eu quero saber quantas vendas eu fiz em cada mês e quantos produtos eu entreguei em cada mês. Então, deixa eu voltar aqui do jeito que estava. Vou clicar duas vezes na data da entrega para desativar o relacionamento. Vamos deixar como padrão o relacionamento da data da venda, que é o que faz mais sentido. A gente vai ver como usar para fazer a análise da data da entrega também. Então, ó, cliquei duas vezes na data da venda e agora eu vou ativar o relacionamento e vou dar um ok. Show de bola. E agora que entra o grande segredo para a gente conseguir juntar informações da tabela calendário base vendas, fazendo uma análise de um número, que na verdade são os produtos que eu vendi, por duas datas diferentes, que é a data da venda e a data da entrega. Como que eu faço então para fazer essa análise usando duas datas diferentes? Como é que eu faço para usar esses dois relacionamentos? É o seguinte, vamos lá, então que nem eu falei, os relacionamentos, a princípio eu só posso ter um relacionamento ativo, um relacionamento funcionando entre duas tabelas, não posso ter mais do que um. Só que esse relacionamento que está tracejado, que está inativo, eu posso forçar nele. Então, ele não está querendo funcionar, ele fala assim, Alon, não vou funcionar, não vai dar certo, vou ficar inativo aqui. Só falar assim, não, eu quero para uma fórmula específica, para um cálculo específico, eu quero que você funcione, nos outros não. Qual que seria esse cálculo específico? O cálculo de total de entregas feitas. Então, eu quero que só uma vezinha ele funcione para o total de entregas feitas. Nas outras vezes, para qualquer outra coisa que eu for fazer, calcular total de vendas, calcular total de faturamento, ele não precisa funcionar. Mas nessa fórmula do total de entregas, esse relacionamento precisa funcionar. E para eu forçar, para eu ativar esse relacionamento, tem uma fórmulazinha chamada de vou escrever aqui, use relationship. Então é basicamente usar um relacionamento, tranquilo? Beleza, vamos lá.
E só para a gente entender rapidinho o que acontece. Esses relacionamentos nada mais são do que o quê? Eles são filtros que a gente vai aplicar. Então, o que acontece aqui na prática? Eu juntei a informação do total de vendas com a informação do mês e ano. Então, basicamente, é que ele está filtrando para mim as vendas de janeiro de 2016. Depois ele está filtrando para mim as vendas de fevereiro de 2016. Ou seja, ele pegou aquele número total de vendas, que era 71 mil, e filtrou para janeiro, filtrou para fevereiro e assim por diante. Só que agora a gente vai falar para ele filtrar as informações pela data, só que ele vai filtrar, ou seja, ele vai relacionar a tabela, lembrando que relacionamento é um filtro entre duas tabelas, só que ele vai usar, na verdade, o relacionamento da data da entrega. Como que vai funcionar então? Vamos lá. Vamos voltar aqui na guia dados para fazer a nossa fórmula. Então, botão direito na nossa tabela, vamos fazer a fórmula com o botão ali de nova medida, e aí vai abrir de novo a nossa barra de fórmulas ali em cima. Show de bola. E aí aqui na barra de fórmulas eu vou chamar ela aqui de total produtos entregues. Total produtos entregues. E aí que entra o seguinte, Alon, então eu vou tacar direto aqui aquela fórmula use relationship? Na verdade não. A fórmula use relationship ela nunca vai ser usada sozinha. A fórmula use relationship ela é grudada com a fórmula calculate. Alon, o que é a fórmula calculate? Por que eu vou ter que usar a fórmula calculate? Porque é o seguinte, lembra que eu falei que quando eu relaciono duas tabelas, na verdade eu estou filtrando elas, ou seja, quando eu relaciono ali a tabela de calendário com a tabela de vendas, com a data da venda, basicamente ele está filtrando o mês que eu vendi. Então, janeiro de 2016, fevereiro e tal, então ele está criando um filtro para mim, para eu saber quando que eu quero analisar a informação. Então ele filtra janeiro, filtra fevereiro e tal. Ou seja, o relacionamento é um filtro, nada mais é do que um filtro. Então, se eu quero criar um filtro, a fórmula do Power BI que me permite filtrar um valor, que me permite criar um filtro, é a fórmula calculate, tudo bem? Então, a ideia da fórmula calculate é justamente me dar a opção de filtrar um valor. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o total de vendas que eu fiz, ou seja, o total de produtos que eu vendi, só que como é que eu quero filtrar ele? Eu quero filtrar ele relacionando a tabela de vendas com a tabela de calendário pela data da entrega. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que a fórmula calculate pede é uma expressão, ou seja, um número que eu quero calcular. Qual é o número que eu quero calcular? É o total de vendas, é essa coluna de quantidade vendida. Então eu vou somar, vou colocar aqui, ó, soma da quantidade vendida. Na verdade, ao invés de escrever a fórmula toda numa linha só, vamos apertar o atalho, que é o Shift Enter, para pular uma linha. Eu vou colocar aqui soma. O que eu quero somar? Eu quero somar a coluna quantidade vendida. Ah, Alon, mas você não queria a quantidade de entrega? Sim, eu quero a quantidade de entrega. Mas a coluna que tem os valores que eu entreguei é a coluna chamada quantidade vendida. Beleza, então eu coloquei aqui o número que eu quero calcular, que é a soma da quantidade vendida, vírgula. Agora eu vou passar para a próxima parte da fórmula e, de novo, vou dar um Shift Enter para pular uma linha. Agora ele pede qual é o filtro que eu quero aplicar. E lembra, o relacionamento é um filtro. Então, se eu quero relacionar a data da entrega com a coluna de datas da tabela calendário, agora sim, para eu forçar um relacionamento, porque lembra, a princípio eu não consegui usar aquele relacionamento do data de entrega com data. Só que, se eu quero forçar aquele relacionamento, a gente vai usar a fórmula chamada use relationship. Então, use relationship, abre o parênteses, ele vai perguntar assim, Alon, beleza, quais são as duas colunas aqui, ó? Quais são as duas colunas, coluna 1 e coluna 2, que você quer relacionar? Data da entrega com data da tabela calendário. Então, ó, data da entrega, vírgula, datas, que é a coluna lá na tabela calendário. E fecha o parênteses. Alon, tem uma ordem específica? Tem que ser data da entrega e depois datas ou funciona o contrário? Funciona o contrário sem problema nenhum. Poderia ser a coluna de datas, como primeira coluna, e segunda coluna, data da entrega. A ordem que está aqui não faz diferença nenhuma. A única coisa aqui que minha organização pede é, logo depois de a gente abrir a fórmula Use Relationship, é dar um Shift Enter só para pular uma linha, para deixar mais organizado, tranquilo? Então, coloquei a fórmula Use Relationship, coloquei aqui a primeira coluna que eu queria relacionar, data da entrega, a segunda, que era a coluna de datas, e aí, o legal aqui no Power BI também é, quando a gente for fechar o parênteses, porque, ó, eu abri aqui a fórmula Use Relationship, fechei aqui, às vezes é legal a gente pular uma linha para fechar a fórmula. Por quê? Porque fica claro onde que ela está começando, onde que ela está terminando. Beleza, agora o que falta é fechar o parênteses da fórmula Calculate, porque foi o primeiro que eu abri ali. Então, eu vou pular uma linha de novo, Shift Enter, fechar o parênteses e dar um Enter. Então, olha como é que fica organizada a fórmula. Então, recapitulando, o que a gente fez? Usei a fórmula Calculate, por quê? Porque eu estou querendo, basicamente, usar a fórmula Use Relationship, que é uma fórmula que vai me permitir criar o relacionamento. Só que um relacionamento nada mais é do que um filtro. Então, sempre que eu quero filtrar algum valor, eu tenho que usar a fórmula Calculate, porque a fórmula Calculate é uma fórmula que me permite criar
filtros. Então, não existe usar a fórmula useRelationship sozinha. Não existe. Tranquilo? Você sempre vai usar ela junto com a fórmula calculate. Então, de repente, até a própria useRelationship deveria ter algum jeito de usá-la sozinha, vai ter um calculate embutido ali, enfim. Mas o fato é que a gente tem que usar sempre o calculate junto. Beleza, então, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a soma das vendas. Só que eu quero calcular a soma das vendas filtrando, ou seja, relacionando com a tabela calendário pela data de entrega. Então, usei a fórmula useRelationship, porque eu quero forçar um relacionamento que eu não estava conseguindo usar pela data de entrega com a coluna de datas lá da tabela calendário. Agora, se eu der um OK, o que ele vai fazer? A princípio, o número total tem que ser o mesmo, 71.442. Só que o número mensal tem que mudar. Janeiro, ele tem que mostrar o total de entregas e não o total de vendas, beleza? Então, vamos lá na guia relatório e vamos colocar esse total de produtos entregues aqui dentro dos valores da matriz para ver se ele calculou. Total de produtos entregues aqui embaixo do total de vendas. E agora sim, olha só que massa que vai ficar. Ele vai mostrar para a gente, em janeiro de 2016, quantas vendas eu fiz? 1.915. Quantos produtos entregues? 1.611. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque agora eu tenho duas fórmulas. Uma fórmula do total de vendas, que ele soma a quantidade vendida, e uma fórmula que é o total de produtos entregues, que é basicamente o mesmo cálculo, que é somar a quantidade vendida, só que usando o relacionamento da data da entrega. Alon, por que o total de vendas funciona sem colocar useRelationship nenhum, sem nada? Porque basicamente, se eu não estou falando para ele qual que é o relacionamento que ele vai usar, eu não usei nenhum useRelationship aqui, ele vai usar o relacionamento padrão aqui, que é o relacionamento de data da venda com a coluna de datas, beleza? Então, olha só. E o total de produtos entregues, ele está justamente usando aquele relacionamento do data da entrega com data da tabela calendário, porque foi que eu pedi para ele fazer aqui dentro da guia, dentro aqui da minha fórmula, beleza? Perfeito. O total, obviamente, tem que ser igual, 71.442, a não ser que tenha algum produto que eu não entreguei, alguma coisa do tipo, beleza? Mas, a princípio, está aqui bonitinho pra gente. Show! Alon, beleza. Então, agora que eu fiz essa fórmula aqui do total de produtos entregues, eu falei para ele que eu queria usar o relacionamento de data da entrega com a coluna de datas da tabela calendário. Será que eu posso deletar esse relacionamento que está inativo, que está tracejado? E a resposta é não, você não pode deletar esse relacionamento. Por quê? Porque o useRelationship ele só funciona se você criou o relacionamento. Ué, mas o relacionamento você falou que ele está inativo, você falou que ele não está funcionando. Não tem problema, mas você falou que você quer relacionar em algum momento. E a fórmula useRelationship, ela força esse relacionamento. Mas se você deletar esse relacionamento, ó, botão direito, excluir. E vou confirmar que eu quero excluir, o que ele vai fazer? Ó, vai carregar aqui. E repara, ó, deletei o relacionamento da data da entrega com a data da tabela calendário, mesmo que ele tivesse inativo. E agora, se eu voltar aqui na guia relatório, olha só, a minha matriz quebrou. A minha matriz simplesmente, ó, mostrou que deu erro aqui na minha medida de total de produtos entregues. Então, a fórmula useRelationship, por mais que ela force o relacionamento, ela só consegue forçar o relacionamento se ele estiver criado aqui dentro da minha guia de modelagem, tranquilo? Então, eu viro aqui na data de entrega com a coluna de datas. Agora, quando eu consertar, ó, ele vai aparecer o relacionamento inativo, mas não tem problema. O que habilita, o que força o relacionamento inativo a funcionar é justamente a fórmula useRelationship que a gente criou aqui bonitinho. Então isso funciona para muitos casos. Por exemplo, você trabalha com RH e você tem data da contratação, data de demissão. Você pode usar a fórmula useRelationship. Ou então você trabalha com o setor financeiro e aí você tem data de pagamento e data de emissão da nota fiscal, que são duas datas diferentes. Você pode usar essa fórmula useRelationship que vai te ajudar demais nessas análises aí, quando você quer analisar um número por duas datas diferentes. Então eu espero que você tenha curtido essa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. E eu também entendo que é um tipo de vídeo que você quer mais aqui no canal. Conteúdo de fórmulas, conteúdo de DAX, conteúdo de análise. Então, continuo fazendo aqui para vocês. Deixa aqui o like. Se você gostou, se você ficou até o final, não esquece de comentar aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim, Alon. E deixa nos comentários também suas sugestões para os próximos conteúdos, que a gente sempre lê os comentários e pega as melhores sugestões para gravar mais conteúdos, beleza? Então, se inscreve no canal para receber conteúdos de Excel, VBA e Power BI todos os dias aqui, de segunda a segunda, que tem no canal. E, para fechar, eu vou deixar dois presentinhos para você. Um presentinho que vai aparecer aqui na tela, um botão para você acessar nosso mini curso de fórmulas DAX, para você se aprofundar ainda mais nelas, e um outro botão para você acessar uma outra aula que eu fiz sobre fórmulas DAX, para você ficar ainda mais fera. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.